sua participação. É o ouvinte em primeiro lugar, com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. Olha, estamos de volta, 12 horas e 57 minutos, com o programa Francisco Rossi e você. Lembrando já que nesse final de semana, o nosso Francisco Rossi estará fazendo uma pequena viagem e para espairecer um pouco, momentos difíceis do nosso Francisco Rossi, principalmente a nível familiar, com a perda do seu querido irmão caçula, né, o Altino Rossi. E ao longo de 2 semanas nós estaremos aqui substituindo o Francisco Rossi e desejando ao Rossi que tenha uma ótima estada, que curta bastante esse período difícil com que ele passou. O nosso telefone, o 368-1134, está aberto, nosso programa é ao vivo e mais ouvintes estão ligando. A dona Rosa Gomes, do Bela Vista, telefone final 8969, manda abraço para todos. A Benedita Gomes, do Bela Vista, final do telefone 0281, manda um abraço ao Dr. Rossi, deseja um feliz dia das mães para a dona Mercedes, Ana Maria Rossi, Ana Paula e todas as mamães. Portanto, está dado o recado. Você pode também participar no 36811-34. Eu estou aqui comandando a mesa redonda e com prazer estou recebendo aqui o Jesse Navarro, o que é jornalista, blogueiro e youtuber. Ele já veio várias vezes aqui e ele demonstrou tamanha inteligência que ele está sendo convidado mais vezes. Obrigado. Tudo bem, Jesse? Prazer em vê-lo. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Baltazar? Tudo. Muito prazer em estar aqui novamente. Meus pêsames aí à família Nova Difusora e à família Rossi pela passagem, né, do Altino Rossi. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando trabalhava no jornal Primeira Hora aqui em Osasco. Ele havia sido vereador já e de vez em quando ele frequentava as sessões da Câmara. Uma pessoa muito dócil, simpática, foi o que eu vi dele, né? E inteligente, uma pessoa que sabia, né, da minha condição na época de jornalista foca, né, que era um principiante, e dava aquelas dicas, assim, sabe, de uma pessoa do meio político, assim, ensinando como eram os meandros ali da coisa da Câmara Municipal, e uma grande perda para a cidade, enfim, deve estar agora nos braços de Deus. Com certeza, né? Com certeza. Seja bem-vindo, viu, Jesse? A gente vai discutir alguns temas polêmicos, atuais, e, para minha alegria aqui, também comentarista esportivo, mas antes de comentarista esportivo, arquiteto, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, meu amigo José Renato Melhem. Eu falei certo, Melhem, tá certo? Você prefere que eu chame você de Melhem, José ou Renatinho? Renatinho, Opa! Melhem, tá ótimo. Então tá Renatinho, bom. Seja bem-vindo, viu, Renato? Seja bem-vindo. Obrigado, Antônio. Hã? Eu que agradeço Que é por ter a isso? oportunidade de estar aqui. Um abraço pro Jesse, né? Você que nos escuta aqui na Nova Difusora. Olha, realmente bem lembrado. eu prometi a você. Da família Rossi, né? Obrigado. Eu prometi a você que eu ia contar uma historinha de um arquiteto recém-formado e pedir a você que não ache ruim. Você concordou. Perfeito. Né? Então vamos lá. Um arquiteto recém-formado resolveu passar as férias no interior de Minas Gerais, né? Uhum. Numa cidade do sul de Minas, e vou dar até o nome da cidade, Carmo do Rio Claro. E essa cidade, Carmo do Rio Claro, tem um morro enorme, e bem lá no topo do morro tem uma igrejinha. E o tio dele era mineiro, sempre viveu nessa cidade pequena, com muitas fazendas e tal, e chegou o jovem arquiteto, todo pomposo, já com o diploma fresquinho, chegou sonhador, cumprimentou o tio, não sei o quê, e num determinado momento o jovem arquiteto perguntou para o tio: ô tio, o que é aquela igrejinha lá em cima? Falou: aqui na nossa igreja, que nós
todos nós vamos lá uma vez por ano, tal. Ele falou, você não quer me levar lá, não? Claro, amanhã nós vamos lá. E levou o rapaz. E anda, o rapaz já estava cansado até chegarem no topo do morro, e lá estava a igrejinha. E o jovem arquiteto olhava para baixo, aquela vista da cidade, maravilhoso, falou, ô tio, vem cá, como é que vocês fizeram esse caminho aqui, já pensando na profissão dele, né, de arquiteto? Falou, olha, meu querido, aqui é muito fácil, eu lembro como nós fizemos isso. Nós pegamos um burrinho e soltamos o burrinho. À medida que o burrinho ia descendo o morro, a gente ia colocando um piquete. E de piquete em piquete, nós fizemos toda essa escadaria, né? Mas que coisa fantástica, um burro. Mas, tio, vem cá, e se o burro morresse? Bom, aí a gente chamava o arquiteto. Pois né? era. Desculpa, mas ó, eu não podia me furtar de contar essa história para você, viu, Renatinho? E aí você espalha, só que na hora de você contar, você diz que era um engenheiro, tá? Você não fala que é arquiteto. Só muda a profissão. Só muda a profissão. Ou jornalista. Ou jornalista. Olha, o tema extraído, o primeiro tema, foi extraído do Jornal Estado de São Paulo, dessa sexta-feira, 12 de maio de 2017. O ano do governo Temer. O governo do presidente Michel Temer completa um ano marcado pela determinação de realizar as reformas necessárias para impedir que a economia entre em colapso e, ao mesmo tempo, para incentivar a retomada dos investimentos e do crescimento. Mesmo seus mais ferrenhos adversários deverão reconhecer no presidente Temer a habilidade política necessária para construir, num Congresso acossado por denúncias e muito mal visto pela opinião pública, uma maioria suficiente para aprovar as urgentes mudanças constitucionais, todas elas extremamente impopulares. À sua maneira, Temer conseguiu, nesse curtíssimo intervalo de tempo, dos 12 meses à frente da presidência, quase 5 foram em caráter interino, deixar plantadas algumas importantes bases para que o próximo presidente da República tenha condições mínimas de governabilidade. Não é um legado qualquer, considerando-se que a presidente Dilma Rousseff caiu justamente porque, além de cometer crime de responsabilidade, havia perdido completamente a capacidade de dar rumo à sua administração. O governo da petista, que já vinha funcionando mal desde que ela chegou ao poder, estava paralisado, aprofundando a brutal crise econômica que ela ajudou a criar. Michel Temer assumiu em 12 de maio de 2016, hoje está fazendo, portanto, um ano que o Michel Temer está à frente do governo brasileiro. E caminha para o seu segundo ano, seguido de recessão profunda. A alta de preço chegou a 10,67 em 2015, um indicador evidente da degradação da economia, e eu arremato também com relação ao desemprego, uma herança efetivamente maldita que o Brasil acabou ganhando. Deixa eu começar aqui com o meu amigo Jesse Navarro, que vai opinar. O que lhe parece? Primeiro, não foi fácil o Temer pegar no meio do caminho toda essa coisa chamada governo do Brasil, né? Segundo, essa profunda crise de deputados, políticos, empresários, que o Brasil está mergulhado nessa corrupção que nós estamos acompanhando, né? E outra coisa, é verdade essa matéria, como que desse rescaldo todo ele consegue sair das cinzas, como se fosse uma fênix, buscar esse arranjo em números e votos para fazer mudanças radicais e impopulares, na verdade, porque, olha, mexer na aposentadoria, mexer em várias coisas que nós estamos acompanhando, não é tarefa fácil, não. Eu gostaria de saber a sua opinião. São 16 milhões e meio de desempregados, né, no país. Realmente não dá para a gente responsabilizar o presidente Temer por isso, porque eu não concordo com o governo dele, né? Mas realmente o tamanho dessa crise, a dimensão dessa crise, não foi uma coisa, não foi responsabilidade dele. Realmente era uma crise que já vinha de antes. E ele pegou mesmo uma bucha. Mas ele tem
uma forma de lidar com isso, com essas medidas impopulares, que eu questiono, sabe, Baltazar e Zé Renato? Porque a imprensa internacional tem divulgado que esses números que eles passam sobre a Previdência, por exemplo, da importância de mexer nessas aposentadorias, porque o governo não teria dinheiro no futuro para pagar aposentados e mexer em alguns direitos trabalhistas também, justamente por não ter como arcar com essas despesas no futuro. A imprensa internacional questiona esses números. Uns balanços feitos, assim, apurações feitas, mostram que eles têm sim dinheiro para pagar a aposentadoria de cada trabalhador direitinho. E os trabalhadores, eu vejo assim, estão revoltados, né? Eu também sou um trabalhador brasileiro, né? Um operário da comunicação, e eu estava vindo para cá de ônibus. No ônibus eu ouvi o cobrador falando que terça-feira eles vão parar de novo se não tiver aumento. Aí tem aquela coisa, né, que o mais radical de direita fala, vagabundo, quer parar de trabalhar, não sei o quê. Aí o radical de esquerda acha que tem que parar mesmo e fazer greve. Eu entendo que ele tá mal orientado, o Temer, está tomando medidas muito drásticas, sem necessidade. Infelizmente eu não confio no Michel Temer, eu não confio na turma que está no poder. Não achei justa a forma como foi feita o impeachment da Dilma. Ela não estava mesmo bem como presidente. Olha, Jéssica, com essa sua colocação, que bate com milhares e milhões de brasileiros, qual seria então a porta mais racional, mais lógica para que o Brasil pudesse encontrar o seu caminho? Fazer uma eleição direta? O Congresso Nacional escolheria um primeiro-ministro? Qual seria o caminho? Porque, veja bem, se sair o Temer, virou uma encrenca grande no Brasil nesse momento. O Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, às vezes fala umas pérolas, né? Como ele falou assim, que o Huck é a novidade do momento na política, o Luciano Huck, né? Uma coisa que eu acho um absurdo completo, ainda mais para presidente, um cara sem nenhuma experiência política. Mas também fala coisas interessantes, né? Como que, assim, agora é tarde mesmo para parar tudo e fazer uma nova eleição, sendo que o ano que vem já tem uma nova eleição chegando aí, já com novos nomes pipocando nas pesquisas. Acho que agora não tem mais o que fazer. Ditado, se eu não casar com tu, vai tu mesmo. Agora vai com ele mesmo, mas o erro já foi feito, né? Que foi ter feito aquele golpe, ter colocado o Michel Temer no poder e tirado a Dilma. A Dilma tinha que exercer seu mandato até o final, como reza a cartilha da democracia. Simplesmente assim, não é uma opinião, veja bem, Baltazar, é uma opinião isenta, não é uma opinião aqui de petista, não é uma opinião aqui de esquerdista. É uma opinião mesmo de um jornalista que viu a luta que foi para esse país reconquistar a democracia, reconquistar o direito ao voto. Governos erram. Todos os governos erram, não existe um governo perfeito, todos os governos vão ter escândalos, todos os governos vão haver casos de corrupção. Não conheço na história da República algum governo que não tenha pisado na bola em algum ponto. É muito difícil ser presidente da República, de uma república inteira. Alguns têm mais habilidade, outros menos, uns se saem melhor, outros se saem pior. Você acha que é difícil encontrar alguém para ser presidente do Brasil, então? Eu acho que é impossível a pessoa ser 100% perfeita no comando, na gestão de um país inteiro, com tantas autarquias, ministérios, cargos, com tantas responsabilidades. Em algum lugar a maçã apodrece. Tá vendo, Zé? Tá vendo, seu Renato? O senhor que é arquiteto, o senhor que formou-se em ciências exatas,
2 e 2 para você, engenheiros, são 4 e não tem conversa. A Dona Maria Aparecida Farinha, do Bela Vista, final do telefone 0798, está mandando abraço para todos nós e deseja um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos ouvindo. Olha que mensagem bonita da Dona Maria Aparecida. E aí, meu caro Zé Renato, você que é arquiteto, como é que você, jovem, está com quantos anos, Zé? 39. Ih, garoto novo. Na beira dos 40 aqui. Garoto novo, cheirando não tem a um tinta. fio de cabelo branco, ouvinte. Nada. Olha, e aí, o que lhe parece essa análise, essa matéria que foi extraída do jornal Estado de São Paulo de hoje, 1 ano do governo Temer? Eu acredito... Só um detalhe, eu acho que o Temer, pela experiência dele, eu não sei se eu vou usar um termo meio complicado, mas olha, para dar ideia pro meu amigo ouvir, ele sabe como ninguém serpentear aquelas cadeiras do Congresso e puxar a voto. Pelo menos essa experiência, esse mérito ele tem, você não acha? Acredito que sim. Eu acho que até o Jesse citou o ex-presidente Fernando Henrique, né? Eu acho que ele teve uma expressão que foi questionada na época, mas eu entendi e acho que está correto, que o Michel Temer assumiu uma pinguela, né? Ele, além da dificuldade de você governar um país do tamanho do Brasil, né, com milhões de autarquias, né, toda aquela estrutura burocrática, ele além disso assumiu o governo numa situação muito delicada, né? Como a gente viu aqui na matéria, quer dizer, recessão, né, seguida, 2 anos seguidos, a inflação ameaçando, o desemprego subindo, uma série de problemas sociais, culturais, né? A questão moral no Brasil sendo muito questionada, né? A política sendo questionada. E eu acho que, de alguma forma, ele em 2 pontos ele conseguiu avançar um pouquinho, né? Principalmente a questão econômica, né? Eu acredito que com o Henrique Meirelles é uma pessoa experiente, né? Questionável já, ela é inquestionável, né? O conhecimento dele, né? Na época, inclusive, até o próprio o Lula, né? Assumiu ele como ministro da Economia, é uma pessoa que tem um conhecimento nessa área, né? E acredito que na questão do Congresso, né? A gente sabe que no Brasil, pela nossa estrutura política, que é um outro ponto que deveria ser reformado amplamente, né? A nossa estrutura política, o governo não funciona se não tiver um apoio do Congresso. Acho que nesse aspecto ele também conseguiu evoluir pela experiência, né? E como você bem disse, Antônio, um traquejo ali de saber conversar com os deputados, com os senadores, né? Ver o que cada um quer, o que cada um pensa, tentar conciliar isso. E aí, graças a essa habilidade, ele vem conseguindo encaminhar 2 reformas que eu questiono alguns itens, né? Acho que realmente a reforma da Previdência tinha que ser mais incisiva com a questão dos privilégios, né? Muita gente recebendo aposentadorias altíssimas e muita gente recebendo aposentadoria baixa. Isso não foi tão atacado, não foi tão combatido, né? Quer dizer, algumas questões complicadas da reforma da Previdência, mas eu acho inevitável trabalhar realmente a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E ele de alguma forma, ele está encaminhando esses 2 processos que eu acredito que se tivesse, talvez no governo anterior, né, isso seria muito mais difícil, né? Não só o questionamento da própria ex-presidenta, né, mas também a falta de habilidade dela com o Congresso. Então acho que nesse ponto o Brasil evoluiu. Agora, em questão de direitos trabalhistas, né, em questão de questão social, né, o fracionamento político brasileiro, isso continua aberto, né? E aí o Temer ainda não teve habilidade, né? Quer dizer, uma coisa é você saber dialogar com os deputados, com os senadores, chegar numa coisa. Outra coisa é dialogar com a sociedade. E aí acho que o governo Temer está até pior do que com o governo Dilma, né? Realmente a gente vê aí um questionamento muito grande do governo dele. Os partidos que o apoiam acabam colando nessa impopularidade, então é um outro desafio que ele não vem conseguindo com habilidade. Eu acredito que a grande esperança dele é, passando a reforma da Previdência, passando a reforma trabalhista, eventualmente voltando a cair o desemprego, quem sabe mude um pouco esse panorama. Isso é fundamental para o governo dele funcionar e, evidentemente, para o próximo governo. Eu acho que é interesse de qualquer pessoa que o próximo governante, independente de quem seja, assuma um país um pouco mais equilibrado, né, socialmente, economicamente, politicamente. Então, acho que é um pouco o que o Jesse falou, né? Apesar de a gente questionar a figura do Temer, a gente precisa do sucesso dele para o próximo governante, né, quem for assumir o Brasil, realmente ter uma condição mínima de pensar no novo. Não só ficar apagando incêndios um atrás do outro, que é o que a gente vê hoje em dia. Ô Renato, você que é arquiteto,
nós ouvimos o Jesse Navarro agora há pouco, dizendo que ele não acredita muito, né, dentro da ótica dele, de uma guinada do Brasil. Ele acha que governar o Brasil é realmente uma tarefa difícil, né? Com certeza. E transformar o Brasil numa utopia é difícil. Agora, uma pergunta só. Pro Jesse e para vocês. Algum de vocês dois, vocês leram o livro Utopia? Veja bem, esse livro foi escrito em 1917 por um escritor inglês. Vocês leram ou não? Não, eu nunca li. Também não, você não leu. E essa palavra utopia, ela foi incorporada não só em dicionários na Inglaterra, no mundo todo. Utopia é mais ou menos sinônimo de coisa perfeita, de uma urbe bem organizada, de melhora da vida das pessoas. Quando você lê o livro, você vai ver que lá na época que ele escreveu o livro, no começo do século, portanto, 1917 para 2017 fazem 100 anos, não é verdade? E aí, o que acontece? Não é nada mais do que acontecia na época, os reis tentavam, de todas as maneiras, trazer os camponeses para as cidades, no caso de Londres, onde ele vivia, e aumentava cada vez mais os impostos do campo para que os camponeses pudessem pagar cada vez mais para os reis a taxa de impostos. Então começou a virar ali o quê? Virar uma barreira de pretensão do rei e das classes menos favorecidas, que eram os camponeses. Claro. Aí que veio o advento da indústria inglesa, que foi em Manchester praticamente toda a iniciativa dos teares da indústria de tecelagem. Ali começou uma avalanche de moradores do campo que iam para Manchester transformar o mercado fabril e a indústria. Mas eu até hoje, rapaz, cada vez que eu dou uma folhada nesse livro, eu não entendo por que utopia é sinônimo de coisa bem feita, de uma cidade bem organizada, de uma civilização bem dotada. Eu não entendo, porque você vai ver que mudaram talvez os anos, mudaram talvez, em vez de você pagar em moedas, você tem que pagar em sacos de feno, mas a estrutura, a história é a mesma. Você vê que nós, brasileiros, nós não aguentamos pagar mais tanto imposto não, rapaz. Você aguenta pagar imposto? Eu não aguento mais pagar imposto. Rapaz, deixa eu te contar, semana passada eu recebi um imposto, taxa de bombeiro, cara. Taxa de bombeiro, eu vou repetir para você. Taxa de bombeiro. Taxa de bombeiro? De bombeiro. Como que chegou essa conta, Baltazar? Como que chegou? Chegou num boleto Não, chegou separado? Pelo correio. Pelo correio? Pelo correio. Taxa de bombeiro? Pra pagar minha língua, acho. Só pode ser. Não sei. Só se for, né? Só se for isso. Você vai chegar em casa também, então. Não. Eu tenho um imóvel em Santana, município de Santana de Parnaíba. Sim. Então, foi lá que eles desenvolveram isso. Barueri também tem. Mas não para casas residenciais, para indústrias e comércio tem essa taxa. E agora em Santana de Paraíba não, também tem a taxa de bombeiro para colocar. Olha aqui, produção é produção. Olha só, olha o que é a produção, a nossa produção do Francisco Rossi e você. De optio, República, Stato dec nova insula utopia, em português, sobre o melhor estado de uma república que existe na nova ilha Utopia, ou simplesmente Utopia, é um livro de 1500, eu falei 1517, não foi? Foi. Eu errei por um ano, 1516, escrito por Tomás More, que nasceu em 1480 e morreu em 1535. Escrito em latim, foi sua principal obra literária. O nome da obra se originou do grego, onde é um advérbio de negação e topo significa lugar. Portanto, refere-se não lugar,
portanto, lugar inexistente. Exato. Foi desse o modo irônico como o pensador batizou sua sociedade perfeita. Vou repetir. O pensador batizou a sua sociedade perfeita. A partir dessa obra, a palavra utopia tornou-se, como eu disse, sinônimo de uma sociedade ideal, embora de existência impossível, ou de uma ideia generosa, porém impraticável, dando uso mais amplo do então neologismo utopia. Cris, obrigado pela agilidade e a presteza da produção ao apresentador do programa Francisco Rossi e você. Antônio, só aproveitando... Me chama de Baltazar, que nem minha mulher me chama de Antônio, rapaz. Poxa, a minha avó chamava de Nico. Mas, eu sou o Renatinho, você é o Antônio, não é isso? Não, mas eu vou chamar de Baltazar. Aproveitando, Baltazar, a sua licença filosófica, né? Quer dizer, a utopia é exatamente o que a gente nunca vai alcançar, mas o que faz a gente caminhar. Assim. É o que nos motiva a se mover. A hora que você lê essa obra, você vai ver que o bicho pega. Com certeza. Porque os Ele quer que seja feita a utopia. Mas é uma condição humana, imposto, nós vivemos na falta. Ele queria mais imposto para aumentar o armamento dele na época, para se defender, para conseguir melhores, mais conquistas. Se você hoje anda no território da Inglaterra, por exemplo, você pega um carro, você vai de Londres para a Escócia, bem para o norte da ilha, e você vai, num determinado momento, quase no meio da ilha, você vai encontrar ruínas de uma muralha gigantesca do Império Romano, chamada barreiras do imperador Adriano. Então o Adriano conquistou uma coisa difícil, né? Ele conquistou uma boa parte do Reino Unido e percebeu que para enfrentar lá para frente mais hoje Escócia, né? Hoje País de Gales, hoje Irlanda, seria mais difícil. Então ele fez uma muralha gigantesca, que são as muralhas do imperador Adriano. E eu tenho até uma foto que eu tirei, então eu comecei a lembrar que como o mundo sempre foi encrencado, ao mesmo tempo que o ser humano, ele é querendo ser um conquistador, ele é ambicioso, isso é próprio, você vai começar a cavocar toda a história, né? Você percebe nítida. Você pega, por exemplo, o imperador Ming, que fez as muralhas da China. Pô, ele fez quase 5 mil quilômetros de muralha, depois o cara descobriu o avião, fez assim com o avião, pronto, acabou a muralha dele. Não, mas não é verdade? É verdade. Não é verdade? E você vê que o cara que fez o avião, né, dizem que foram os americanos, outros que os brasileiros, mas enfim, entraram numa crise danada, depois que descobriram que o avião também podia ser utilizado para jogar bomba. Então, Santos Dumont até se matou por causa disso. Por causa disso. Bom, gente, vamos, alguma coisa a ser acrescentada no governo do Michel Temer, ou assunto, passamos a régua? Eu acho que é só ressaltar que eu acho que ele vive um momento crucial, né? Que é exatamente o debate da Previdência e da reforma trabalhista. Se essas duas reformas não passarem, pelo menos como ele está pensando que vão passar, eu acho que aí o governo dele pode entrar numa crise ainda pior. Olha, o tema extraído do Jornal Estado de São Paulo dessa sexta-feira é: Cracolândia vende 19 quilos de droga por dia e cobra 80 mil por ponto. Poxa vida, eu vou repetir. Cracolândia vende 19 quilos de droga por dia e cobra 80 mil por ponto. Por isso que se o Brasil ser uma utopia vai ser um negócio legal, né? É mais caro você ter uma loja na Cracolândia do que na Santa Efigênia ali do lado, ou no shopping center, impressionante. Vamos ver o que diz a matéria. A estimativa da polícia é de que a venda de crack movimente 8 milhões por mês, com 19 quilos da droga comercializados por dia, com um modelo semelhante ao de concessão de franquias para comandar o tráfico de drogas, na Cracolândia, no centro de São Paulo. De acordo com as informações da Polícia Civil, os criminosos vendem um ponto de tráfico com a garantia de que o franqueado vai comprar crack exclusivamente de uma facção
criminosa que fica como parte dos lucros. Em troca, oferece o produto e a segurança do local. O preço de cada ponto gira em torno de 70 mil a 80 mil. O Estado apurou que as investigações já feitas rastrearam 34 barracas instaladas na Alameda Dino Bueno que vende crack ao ar livre. Cada uma conta com uma mesa e 3 traficantes para comercializar a droga. Fala-se até qualquer língua. Como estratégia, os criminosos utilizam os usuários de drogas com escudos para bloquear uma eventual ação da polícia. Na mesa são colocados pequenos pedaços de crack, enquanto as porções maiores ficam escondidas nos prédios próximos. Os investigadores estimam que atualmente 800 pessoas consumem crack na região. Os números mostram que houve um aumento significativo na venda de droga em menos de um ano. Em agosto de 2016, o Departamento de Narcóticos, o DENARC, fez uma operação na Cracolândia e prendeu 32 traficantes e apreendeu armas pesadas, como fuzis e metralhadoras. Na época havia 18 barracas e 10 quilos de crack eram vendidos por dia, movimentando 4 milhões por mês. Imagens gravadas por câmeras de segurança da Guarda Civil Metropolitana e também por policiais infiltrados entre os usuários mostram que agora os traficantes estão usando armas pesadas como submetralhadoras e não fazem questão de escondê-las. As ações planejadas pela gestão João Dória para acabar com a Cracolândia foram colocadas em compasso de espera por causa do entrincheiramento de traficantes e usuários de droga da região. A avaliação agora é que as medidas devam acontecer só depois de uma ação policial mais efetiva para desarmar a área. O assunto e o privilégio é seu, meu caro arquiteto, jovem arquiteto. Você chama de Zé Renato, né? Zé Renato. Zé Renato. Doutor Zé Renato, o que você acha dessa encrenca brasileira? Pois E utopia também não tem nada não, né? Nada. Desutopia, né? Pois é, meu caro Baltazar, realmente é uma situação muito complicada, né? Nós já tivemos ações do governo em várias frentes, né? Já teve um plano urbanístico que motivou, inclusive, desapropriações, né? Demolições de edifícios, propostas, vários desenhos. Não evoluiu, né? Depois nós já tivemos várias ações policiais, inclusive uma recente essa semana, né? Que acabou em função de uma morte, quer dizer, um novo conflito aí com os traficantes. Nós já tivemos ações, né, na gestão passada, inclusive, envolvendo os usuários, tentando diminuir os danos dos usuários, né, de droga. Mas o fato é que essas ações foram separadas umas das outras e aí não tiveram nenhum efeito. A gente vê que todo o comércio no país está em crise, porém este comércio clandestino é o que mais cresce, né? A gente vê quase dobrou aí o número o lucro dobrou, quase dobrou o número de venda, quer dizer, uma loucura. E aí o que eu acredito é que você tem que fazer uma ação simultânea, né? Não adianta só você ir com a polícia, você tem que ter também um trabalho com relação aos usuários, que não podem ser tratados como traficantes, são situações diferentes. Tem que ter um trabalho urbanístico, né? Quer dizer, se você vai expulsar essa gente de lá, ou você vai prender essa gente que está lá traficando, se você vai resolver isso daí, como que a cidade vai funcionar, né? Simplesmente vai migrar para um outro lugar, né? Ou esses espaços vazios, né, que nós temos hoje, como eles vão ser ocupados? Então também, aí falando como urbanista, né, tem que ter também um plano urbanístico. São várias ações. Questão social, né? Quer dizer, muitas pessoas que vão para o consumo do crack porque estão desempregadas ou porque estão socialmente excluídas. Então também pensar na ressocialização dessas pessoas, né? A gente vê um trabalho... Que não é fácil, né? Difícil. Se tiver a religião ajudando um pouco essas pessoas, mas é complicado. Então tem que ter uma ação de várias frentes que a gente ainda não identificou acontecer nessa área. E aí o efeito a gente vê aqui é dramático, né? Jesse Navarro, jornalista, blogueiro, youtuber. Que encrenca essa também. Essa é uma grande encrenca. Essa daí é uma grande das grandes cidades, né? Olha, pelas minhas andanças, na minha vida cigana por esse mundaréu afora aí, eu vi algumas coisas relacionadas a isso. Mais recentemente, na Copa, você que é comentarista esportivo, sim, a Copa da Alemanha 2006. 2006. Então, eu estou contando uma historinha de 2006. Então, logo terminou a Copa da Alemanha, eu tive um pequeno acidente em Frankfurt, tive que dar 6, 7 pontos num tombo que eu caí no hotel e tal. Eu fiquei mais um pouco na Europa e fui para a Holanda. E eu já conhecia bem a Holanda e queria conhecer a capital política da Holanda, que é Haia, fica a 33 quilômetros de Amsterdã.
Mas o que eu vi em Amsterdã, no centro de Amsterdã, é a liberação das drogas. Exato. E aí, o que fez o governo holandês? Preparou todo um aparato, médicos, enfermeiros, orientadores sociais, enfim, para que pudesse dar um respaldo, um apoio logístico a uma praça gigantesca, onde ali se determinou que ali vale tudo. É. Então, eu me lembro que eu fui até lá conhecer, e uma japonesinha, lembro bem dessa japonesinha, ela caiu, rapaz, na minha frente, começou a espumar a boca, mas literalmente como uma pessoa que estava super exagerada na droga, e aí não demorou 10, 15 minutos, imediatamente encostou uma espécie de uma pequena van com um aparato de 4, 5 profissionais, já pegaram a japonesinha, já botaram e levaram. Mas você não pode pensar nisso no Brasil, né? Você não pode pensar. Agora, o que fazer? O problema é seu, só um gente. adendo, né? Quer dizer, Amsterdã tem 600 mil habitantes, então falando de uma cidade de quase 20 milhões, né? Um desafio muito maior. E uma cidade super estruturada, num país de primeiro mundo, né? Enfim, e aqui é Brasil, né? Aqui o calo aperta mais e a Cracolândia, ela, como disse o Baltazar, é um fenômeno das grandes metrópoles, né? Não há o que ser feito ali. Tanto o usuário quanto o traficante, é um sistema aquilo que funciona, que inclusive movimenta a economia, envolvendo usuários, muito traficantes, dinheiro, muito dinheiro, usuários, traficantes, policiais que também são comprados, também vivem, né, para proteger aquela região, então eles são pagos para não interferir, e fica muito difícil para qualquer esfera de governo, municipal, estadual, federal, intervir ali. Aquilo é um verdadeiro abacaxi, é uma verdadeira batata quente para qualquer gestor, para qualquer governante, porque não tem o que fazer. Passar um trator ali e derrubar tudo, rapidinho aquilo vai nascer em outro lugar. Inclusive a Cracolândia é cigana também. Você acaba né? com o formigueiro aqui, exatamente. Já nasce outro aqui, outro ali, quer dizer, realmente, olha, esse problema. Aí você tem que anexar nesse problema o aspecto social, o aspecto financeiro, né? As pessoas se desanimam com facilidade, cai para a bebida, da bebida já para o crack já é um pulo, o cigarro, olha... Mas sabe, Baltazar, eu tenho visto muitas pessoas conseguirem superar o vício do crack, da cocaína, através e também do álcool, né? Que o álcool é a pior das drogas, né? E através de programas anônimos, como Alcoólicos Anônimos, como Narcóticos Anônimos, são programas sensacionais, que salvam pessoas mesmo que estão, às vezes, à beira da morte, sem estrutura. Eu sei que nesse momento, nessa emissora, talvez não haja uma pessoa dependente química, um alcoólatra ouvindo, mas pode haver um familiar, pode haver um codependente. E é bom apenas a gente fazer aqui, abrir um parênteses, que desde que o Francisco Rossi, desde o início da Rádio Nova Difusora, lá se vão quase 40 anos, ele não admite propaganda de bebida alcoólica e nem de cigarro. Exato. Deixar bem claro isso. Você vê que nos momentos de grande crise, o Rossi tem essa opinião. Eu me lembro que eu fui cobrir uma Copa do Mundo, não me lembro qual delas foi, eu recebi uma proposta de uma companhia de cigarros para me comprar uma cota da Copa do Mundo. Eu consultei o Rossi, e também um conhaque. Me lembro bem do conhaque também. O Rossi não abriu mão, ou seja, você não faz a Copa se você depender dessa verba. E é um ponto de vista do Rossi que colabora, quer dizer, colabora com uma rádio como a nossa, que vive também com dificuldades dentro da crise, mas que não aceita também ser corrompida por vícios, entre aspas, como o cigarro, como o conhaque, como toda a bebida. O que significa isso? É dinheiro? Muito dinheiro. Perfeitamente. 13h35,
o meu operador querido, corintiano de 4 costados, e mais uma frente com cor de verde, vai estar pedindo passagem para ter um break de comerciais, e na sequência voltamos já com a sequência do programa Francisco Rossi e você. Lembre-se que o nosso programa é ao vivo e o nosso telefone é o 36811134. Você pode contestar, você pode elogiar, você pode fazer. Olha, é importante dar sua opinião, é muito importante que você o faça. Até já, Brasil! Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. Ai, 13h38. Lembrando que o nosso Francisco Rossi, nesse final de semana, vai dar uma pequena viajada. São 2 semanas que ele vai ficar dando uma respirada, e o Rossi realmente trabalhou, teve problemas sérios de família, com o passamento do seu irmão caçula, querido irmão, mas é a vida que segue. Rossi, uma boa viagem, e o Rossi está agradecendo também. Ontem foi a missa de 7º dia na Catedral de Santo Antônio, que foi pedida pela viúva, a Dulce. Aí o Rossi disse que tinha muita gente, e ele agradece através das ondas da Rádio Nova Difusora o acolhimento e a presença de tantos amigos que foram levar um abraço na missa de 7º dia. Tema extraído do site Notícias G1. Desta sexta-feira, Suzane von Richthofen. Meu alemão está difícil. Deixa presídio em saída temporária de Dia das Mães. A detenta Suzana, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, deixou na manhã dessa sexta-feira, 12, a penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, para a saída temporária dos Dias das Mães. A saída é um benefício concedido aos presos no regime semiaberto, que tem bom comportamento. Suzana deixou a prisão por volta das 8 horas e deverá retornar ao local na próxima quarta-feira, lembrando que a última vez que ela teve uma saída, ela teve uma encrenca aqui em Biúna, por aqui. Ela falou que é para um lugar, foi para outro. Mas eu não sei se está aqui na matéria. Vamos seguindo. Ela deverá ficar em um endereço informado previamente à Justiça. Na saída da penitenciária, ela foi buscada pelo namorado. Opa, tá com um namorado novo, hein? O carro de Angatuba, São Paulo, parou em frente à guarita da cadeia por onde ela saiu. Ao passar pela porta, ela encontrou com o namorado e o cumprimentou com um beijo. Eles entraram no carro, onde permaneceram por cerca de 10 minutos antes de deixar o local. Eles não falaram com a reportagem. No momento em que saía da penitenciária, outras detentas também deixavam o presídio para a saída temporária. Suzane obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015. A primeira saída dela aconteceu em março de 2016, beneficiada pela saída temporária da Páscoa. No ano passado, ela também teve direito de deixar a cadeia para a saída do Dia das Mães. Suzane e os irmãos Daniel e Cristian Cravinho, de Paula e Silva, foram condenados em 2006 pela morte dos pais dela, o engenheiro Manfred e a psiquiatra Marísia, pais de Suzane, em 2002. Você quer começar, Zé Renato? Isso é uma encrenca, né? Uma encrenca, você pode né? Uma matar. situação... Até uma formiga é difícil, matar o pai e a mãe. Pelo amor de Deus, hein? E da forma fria como foi feita, nossa, tramando com o namorado, quer dizer, uma coisa horrorosa. O engenheiro Manfred, uma pessoa de destaque na sociedade. Colega, né? Devia ter muita droga, né? Mas muita droga. Devia dar muito louca. Não é possível. Ou a pessoa é muito doente. Eu estava vendo hoje. Ninguém pode ficar mais preso do que recluso 30 anos, diz a lei brasileira. O tal de Picadinho, como é que é? Zé Picadinho, como é que é o tal de Picadinho? Chico Picadinho? Chico Picadinho, isso é. O Chico Picadinho já está 41 anos. E olha, o proporcional que fez, né? O promotor diz que ele já não pode, pela lei, ele já esgotou. Mas ele continua preso por uma medida de prevenção, porque ele tem tendências ainda a picar. Puxa. Porque picar, quer dizer, é transformar uma vítima em picadinho. Quer dizer, então, olha,
há certos crimes que, sei lá, é complicado. Pô, não, é uma doença mental mesmo, né? Ela é visivelmente, né, uma psicopata, né? Claramente é isso, né? E devia, por mais conflito que ela possa ter com os pais, né? Realmente não faz o menor sentido, não pode ser justificado de forma alguma o que ela fez, né? E aí já foi uma polêmica no ano passado e agora novamente, quer dizer, ela, por mais que ela tenha esse direito ao semiaberto, é exatamente no Dia das Mães que você vai permitir que ela saia, quer dizer, o motivo é exatamente que os detentos possam visitar suas mães. Como que ela vai fazer isso? Ela matou a mãe dela, né? Então até uma ironia cruel. É um paradoxo, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado. E aí? Isso daí entra poderia até entrar no roteiro do filme que estão fazendo sobre ela, né? Você sabe que estão fazendo um filme sobre a história da Suzane von Richthofen. Eu sei que vão lançar um filme da Hebe Camargo, que é filme mais da leve, Hebe Camargo. É melhor. Aí é a história de uma heroína, né? Aí da Suzane já é um filme policial, um filme de terror com cenas macabras. Com cenas macabras e tudo mais, né? Ela virou realmente um personagem do mundo do crime muito interessante dentro do presídio, porque ela chegou a se casar com uma mulher lá dentro, chegou a virar pastora evangélica, agora ela está com um namorado, é uma pessoa bem controversa, dizem que tem bom comportamento na prisão, que ela trabalha e tudo, né? E você não tem dó dela não, Baltazar? Tadinha da loirinha. Olha, eu confesso a você que eu não tenho dó. Fazer o que ela fez, porque olha, pode ser o que for, olha, o pai pode ser ruim, a mãe pode ser, mas é pai e mãe, foram eles que pai te colocaram. Pai e mãe é sagrado, foram né? eles que te colocaram no mundo. Eu vi uma reportagem, agora, acho que quarta-feira na televisão, que me deixou até quase que eu vou às lágrimas. Uma senhora com 2 filhos, lá em Aracaju. Olha só, uma senhora super pobre, sem marido, com 2 filhos jovens. E o amor dela pelos filhos é tamanho que ela começou há anos catar latinha de cerveja, de refrigerante, essas coisas. Sabe para quê? O filho está fazendo a faculdade de medicina em Helsinki, na Finlândia. Olha só. Nossa. E o outro está se formando em veterinária. Tudo pago por ela, pelo trabalho dela, de 10, 12, 14 horas por dia com o saco nas costas, catando latinha. E o Gugu, foi o programa do Gugu, que mostrou que essa senhora queria pegar mais latinha para visitar o filho lá na faculdade na Finlândia, e o Gugu deu a passagem a ela. E ela já embarcou para Helsinki anteontem para encontrar com o filho dela. E imagina, o rapaz nunca fez um curso de inglês, aprendeu inglês tocando músicas e ouvindo músicas em inglês. E lá você vê, ele já está acho que no 3º, 4º ano da faculdade de medicina falando inglês. Você imagina estudando desse aulas, rapaz, tudo em inglês. Formando-se médico na Finlândia, meu amigo. Aí é vida. Não, então, o que faz uma mãe, rapaz? É de arrepiar. E ao contrário da Suzane, que tinha tudo na mão, né? Tudo. Tudo pago, morava num grande casarão em Santo Amaro, estudava na PUC com tudo pago e fez o que fez. A pena dela é muito pouco pelo crime hediondo que ela cometeu. E você vê, Baltazar, eu por conta de uma tia, eu passo às vezes na rua onde ficava a família Richthofen, até hoje o imóvel abandonado, completamente pichado. Quer dizer, ali é um reflexo da destruição do que foi feito na família. É quase que mais. museu ao terror, né? Exatamente. Que lembra o terror. gente falar, Baltazar e Zé Renato, nada justifica o que essa moça fez e nem os irmãos Cravinhos. Nada esses caras têm que ficar presos mesmo. E assim, por mim, até o final da vida. Agora, a gente que diz o seguinte, que ela sofria na mão desses pais. Então tem a questão do drama da moça que
Às vezes a gente não sabe a história, né? Existem mães exemplares, como essa mãe que o Baltazar falou aí, que vendeu latinha na rua e o filho agora fala inglês. Continua vendendo para pagar toda a faculdade. E existem mães que abandonam o filho, mães que maltratam. Muitos casos assim. Mas nada justifica matar mãe e pai. É insano, é uma coisa que... eu acredito que isso é falta de espiritualidade, sabe? Um pouco de religiosidade. Eu acho que falta. Eu acho que Respeitar a família, a vida. Verdade. Normalmente, né, o Francisco Rossi faz aquele momento de oração e ele capta bem essa ideia e desenvolve bastante a importância das pessoas se aproximarem de Deus através de Cristo, através da fé. Porque se você levar a seco, mas sem ter essa determinação da fé, é complicado. Vai acontecer o que aconteceu com essa Suzana aí, não tem jeito, né? Quer dizer, tomara que nunca mais aconteça, porque um crime hediondo, bárbaro como esse, não dá pra gente imaginar, não. Foi uma loucura. Eu lembro, inclusive, na época, né, do episódio, chamou também a atenção até da imprensa a frieza, porque ela tem um irmão, né? Tem. A frieza do irmão durante o enterro. Então, deixa realmente ao ar que existia um conflito na família, né, entre os filhos e os pais, né? Quer dizer, existia realmente uma situação desconfortável. A gente não sabe quais as motivações disso, mas essa frieza do irmão dela chamou muita atenção, né? Porque ele poderia... Naquele momento ele estava perdendo os pais, né? Mas é isso, realmente a forma como ela reagiu a tudo isso, né? Assassinando os pais de forma fria, né? E nas entrevistas posteriores, tentando dissimuladamente fingir uma emoção, fingir, né, um arrependimento, realmente chama muita atenção. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Antes, porém, eu gostaria que o José Renato Melhem, que ele é arquiteto, que falasse um pouco qual é a função de um conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. Hein, Zé, como é que funciona isso na prática? Bem colocado, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, o CAU, ele é uma dissidência, né? Antigamente nós tínhamos o CREA, que envolvia engenheiros e arquitetos. Hoje os engenheiros e agrônomos estão no CREA e os arquitetos agora têm o seu conselho próprio. O CAU é o que regulamenta a profissão, né? Ele tanto protege a sociedade dos maus profissionais, como ela também garante aos profissionais vinculados ao CAU, né, a segurança de que eles possam fazer de uma maneira correta o seu trabalho, né? De forma que a gente tenha o trabalho do arquiteto, possa desenvolver da maneira correta. E esse conselho é composto de quantos arquitetos? No estado de São Paulo nós temos 56 mil arquitetos e mais de 200 universidades. O conselho, só o conselho? O conselho são 64 conselheiros, né? Nós temos as reuniões mensais. E temos uma diretoria, né, que faz a parte executiva do conselho, a gestão, a fiscalização, o acompanhamento dos profissionais, né? Quando um profissional, por exemplo, comete algum erro, né, alguma ilegalidade, é o CAU que vai julgá-lo, né, porque é uma questão profissional. Quando algum cliente comete alguma ilegalidade com algum profissional, é o CAU também que vai zelar por isso, né? Então é um trabalho aí bastante grande no estado de São Paulo, onde tem os maiores números de obras e atividades da profissão. Nesse número considerável de arquitetos, existe alguém que começa a encostar no grande arquiteto brasileiro chamado Oscar Niemeyer? Pois é, né? Nós temos hoje também um arquiteto, né, o Paulo Mendes da Rocha, que também é premiado, seria o Nobel da Arquitetura, né? Que e o Otaki também, né? Plutzer, exatamente, o Rui Otaki é um grande arquiteto. E o Paulo Mendes hoje já é, né, considerado mundialmente um dos grandes arquitetos da nossa era, né? Você como arquiteto, o que lhe parece quando você vê uma obra do Niemeyer? Você gosta, não gosta? O que diz a sua sensibilidade de arquiteto? O trabalho dele realmente é impressionante, né? Praticamente, quando a gente vai estudar a história da arquitetura, é antes e depois dele, né? A arquitetura brasileira mudou, e não só a arquitetura brasileira, né? Todo o movimento moderno que a gente vive é em função do trabalho dele, junto, claro, com os arquitetos alemães, né? Mies van der Rohe, com o francês Le Corbusier e com os americanos, né? Frank Lloyd Wright, a Aerosarinen, quer dizer, são eles que criaram esse movimento e que nós vivemos hoje, principalmente no Brasil, cidades modernas, né? E isso é muito em função do pensamento desse grupo. Será que um dia os arquitetos vão buscar uma solução
para as cidades não terem tantos carros como nós temos? Pois Eu é. acho que eles podem ajudar nisso, né? Ah, tem que ajudar, Ô Baltazar, precisa. você sabe que o Zé Renato, se eu entendi direito, eu estava conversando com ele nos bastidores, ele que mudou umas calçadas lá na Avenida Paulista, Ele também mudou? é um grande arquiteto aqui, meu. Sim, eu trabalho muito com urbanismo e um dos projetos foi exatamente a calçada da Paulista, O né? que O tem a mobiliário calçada urbano. de novo? O que você fez na calçada? Foi em 2008, né? A calçada tinha uma outra configuração e hoje, como ela é, exatamente esse projeto. Na época chamava Passeio Livre. Nós fizemos a Paulista. Foi um concurso, então? Eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo. Vocês trabalhavam. E aí fizemos mais de 600 obras exatamente padronizar as calçadas, mobiliário urbano, iluminação, que a nossa cidade são muitos carentes disso, né? E hoje é sensacional o que acontece domingo lá, né? Que tem uma Exato. feira de artesanatos, que é um passeio maravilhoso e tudo. E as calçadas da Avenida Paulista são top, né? Bom, meu caro Jesse, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você sempre valorizando a nossa análise, os temas dominantes da grande mídia, da mídia também regional. Obrigado. E mais uma vez, os microfones da Nova Difusora à sua disposição para você acrescentar tudo aquilo que você desejar. Olha, eu gostaria muito de agradecer ao Baltazar aí pelo espaço novamente, né? Desejar novamente aqui meus pêsames a toda a família Rossi e a toda Osasco, que perdeu, né, uma figura importante aqui da nossa cidade, ao Zé Renato, aí, engenheiro, e um novo amigo também. Gostaria de salientar sobre a questão da Cracolândia, que o álcool é a principal droga do mundo, é a droga mais perigosa e ela é liberada. Para as pessoas que sofrem do problema de alcoolismo, eu sempre recomendo Alcoólicos Anônimos. É só escrever Alcoólicos Anônimos no Google. Às vezes tem aí a dona de casa, o trabalhador, a pessoa que está ouvindo esse programa, pode não ter o problema, mas conhece alguém que tem. Então, recomendo, espalhe essa mensagem, porque são organismos que ajudam a salvar vidas. Com certeza. Olha, muito obrigado a ambos, obrigado a você, caríssimo amigo ouvinte da Rádio Nova Difusora, você que nos dá o prazer de estar sempre no cantinho mais simpático do seu rádio, Nova Difusora, 1540 kHz, com o programa Francisco Rossi e você. Antônio Júlio Baltazar, em nome de toda a equipe, com a supervisão técnica do meu amigo Miguel Jacques, Domingos José valorizou com muito brilhantismo os botões eletrônicos da Nova Difusora, a produção sempre eficiente do nosso departamento de jornalismo da Difusora. E olha, amanhã é sábado, nós estaremos de folga, domingo, ida e ida, mas segunda-feira estaremos aqui também apresentando a partir do meio-dia Francisco Rossi e você. Certamente, sem medo de errar, é o programa de maior audiência da grande região oeste. Até lá, tenham todos uma excepcional, um grande final de semana. E lembre-se, olha, nada de bebida exagerada, nada de droga, porque tudo isso ficou consubstanciado no nosso programa de hoje. Um abraço a todos vocês. Até lá.